Vosmecê já quer almoçar? Perguntou-lhe a Brígida. Vai pro diabo! O cônego chegou, afinal, ao meio-dia, com um ar muito tranquilo de boa digestão, o palito ao canto da boca. Então, informou-se ele de Manuel, levando-o misteriosamente para um canto da varanda. Foi o diabo, seu compadre. A pequena, logo que ouviu o peta, caiu-me com um ataque. E agora o verás. Gritou e estrebuchou por um horror de tempo, até que lhe vieram soluços. Um inferno. E agora, como está ela? Mais sossegadinha, porém, suponho que vai ter febre. Eu não quis chamar o médico sem falar primeiro com você. Fez bem. E o cônego recolheu-se a meditar. Com os demos, resmungou por fim. A coisa estava muito mais adiantada do que eu fazia. E agora? Agora é dizer-lhe a verdade. O que eu queria era saber em que pé estava a questão. Ela se supõe traída, e para suportá-lo é preciso que tenha concertado algum plano com Melro. Eis justamente o que convém destruir quanto antes. E depois de uma pausa, aquela indiferença pela retirada de Raimundo era devida à certeza do contrário. Calou-se e perguntou daí a um instante. Ela acreditou logo no que você disse? Logo, logo, gritou. Miserável. E zás, caiu com o ataque. É tão singular. O quê? O jeito que você. Espera, não. Ter acreditado tão facilmente. Mas, enfim. Conte-se-lhe a verdade. Então, espere um instantinho que. Não, senhor, venha cá, compadre. Vou eu. A mim, talvez que a pequena diga tudo com mais franqueza. E, inspirado por uma ideia, voltou-se para Manuel. Olhe, você, o melhor é fingir que não sabe de coisa alguma, compreendeu você? Como assim? Não se dê por achado, finja que estás deveras persuadido da partida de Raimundo. Para quê? É calma coisa. E o cônego, revestindo um ar consolador e respeitoso, entrou com passos macios no aposento de Ana Rosa. A crise tinha cessado de todo. A doente soluçava baixinho, com o rosto escondido entre dois travesseiros. A boa Mônica, ajoelhada aos pés dela, vigiava com a docilidade de um cão. Dona Maria Bárbara, assentada perto da rede, exprobava a neta, a meia voz, aquele mal cabido passar por um fato que nada tinha de lamentável. Então, minha filhada, que é isso? Perguntou o padre, passando carinhosamente a mão pela cabeça da rapariga. Ela não se voltou, continuava a chorar, inconsolável, assoando de espaço a espaço o narizinho, agora vermelho do esforço do pranto. Não podia falar. Os soluços secos e muito suspirados repetiam-se quase sem intervalo. Com um sinal, o cônego afastou Maria Bárbara e Mônica, e chegando os seus lábios finos ao ouvido da afilhada, derramou neles estas palavras, doces e untuosas, como se fossem ungidas de santo óleo. Tranquilize-se, ele não partiu, está aí, sossegue. Como? E Ana Rosa voltou-se logo. Não faça espalhafato. Convém que seu pai não saiba de coisa alguma. Descanse, sossegue. Raimundo não partiu. Ficou. Você mecê está me enganando, Dindinho. Com que interesse, minha desconfiada? Não sei mais, e soluçou ainda. Está bom, não chore, e ouça o que vou lhe dizer. Saindo daqui, procuro o rapaz e faço-o ausentar-se por algum tempo, até que as coisas voltem de novo aos seus eixos. Mais tarde ele se mostrará, e então nós trataremos de tudo pelo melhor. Nec semper lilia florent. E papai? Deixe-o por minha conta. Fie-se inteiramente em mim.
mas precisamos ter uma conferência completa, sozinhos, num lugar seguro, onde possamos falar à vontade. Para ajudá-los, preciso pôr-me bem a par do que há. Entregue-se, pois, às minhas mãos e verás que tudo se arranja com a divina proteção de Deus. Nada de desesperos, nada de precipitações. Calma, minha filha. Sem calma, nada se faz que se preste. E depois de uma meiguice, olhe, venha um dia a Sé confessar-se comigo. Sua avó encomendou-me uma missa cantada. Não pode haver melhor ocasião. Confesso-a depois da missa, está dito? Mas para que, Dindinho? Para que é boa? Para poder ajudá-la, minha filhada. Ora, não? Pois então lá se avenham vocês dois, mas duvido muito que consigam alguma coisa. Se tem confiança em seu padrinho, vá à missa, confesse-se e prometo que ficará tudo arranjado. Ana Rosa tinha já a fisionomia expansiva. Sentia vontade até de abraçar o cônego, aquele bom anjo que lhe trouxera a agradável notícia. Mas não me engane, Dindinho, diga sério, ele não foi mesmo? Já lhe disse que não, tranquilize-se por esse lado e venha ter comigo à igreja, tudo se acomodará a seu gosto. Jure. Ora, que exigência, que criancice. Então não vou. Está bom, juro. E o cônego beijou os indicadores traçados em forma de cruz sobre seus lábios. Hã? E agora, está satisfeita? Agora sim. E vai à confissão? Vou. Ainda bem. Até um outro dia. 16. A casa particular de Manuel Pescada tinha, pelo menos em aparência, recaído no seu primitivo estado de paz e esquecimento. Tanto aí pela cidade, já bem pouco se falava de Raimundo. Ele, ao sair do quarto da amante, havia reformado seu programa de vida. No mesmo dia partiu para Rosário. Foi visitar a mãe na esperança de trazê-la em sua companhia para a capital e viver ao lado dela. Mas Domingas não se deixou apanhar e o infeliz teve de voltar só. Instalou-se no Caminho Grande, numa casinha velha, escondido como um criminoso de morte. Daí, com muita dificuldade, escreveu uma carta a Ana Rosa, desconfiando-lhe os seus projetos. A carta terminava assim: o melhor é deixarmos que tudo serene completamente e que de todo se esqueçam de nós. E então eu te aparecerei na noite que combinarmos e poremos em prática o plano exposto no começo desta. Quanto a teu pai, só me entenderei com ele no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o genro e a filha. Adeus. Não desanimes e tem plena confiança no teu noivo extremoso, Raimundo. Com essa missiva, Ana Rosa tranquilizou-se tanto que procurou dissuadir o cônego da ideia da tal confissão. No fim de contas, se era pecadora, fora-o premeditadamente e não se arrependia. A consciência dizia-lhe que o casamento resgatava a sua falta. Dindinho, por conseguinte, que tivesse paciência. Ela não sentia a necessidade de perdão. Raciocinando deste modo, falou com franqueza ao padre e retirou a promessa que lhe fizera, mas o reverendo repontou, ameaçando-a com uma denúncia a Manuel. A rapariga chegou a suspeitar que o padrinho sabia de tudo e amedrontou-se. Mas, Dindinho, vós me se embirrou com esse negócio da confissão? O cônego assentou os olhos no teto, à míngua de céu, e recorrendo aos efeitos artísticos da sua profissão, desenrolou uma prática que terminava no seguinte: Malus tueri haunditatum. Não sabes, porventura, pecadora, vítima inocente de tentações diabólicas, que eu devo à minha consciência e a Deus duplas contas do que faço cá na terra?
Não sabes, minha afilhada, que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas entre dois olhos perspicazes e penetrantes dos juízes austeros e inflexíveis, um chamado Deus e o outro consciência, um que olha de fora para dentro e outro de dentro para fora, e que o segundo é o reflexo do primeiro, e que satisfeito o primeiro, o segundo está bem satisfeito? Não sabes que terei um dia de prestar conta dos meus atos mundanos, e que, percebendo agora que uma ovelha se desgarra do rebanho e arrisca perder-se do caminho da luz e da pureza, é de minha obrigação, como pastor, correr em socorro da desgraçada e guiá-la de novo ao aprisco, ainda que se faça preciso a violência? Por conseguinte, filha de Eva, vem à igreja, vem, confessa-te ao sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre tua alma de par em par defronte dele, que teu coração se fechará logo aos imundos apetites da carne. Abraça-te como Madalena aos pés do representante de Deus, até que este último se compadeça de ti, pecadora. Deum colent in statio merces. E o cônego ficou ainda um instante a olhar para o teto, com os braços erguidos e os olhos em branco. Pois bem, Dindim, pois bem, disse Ana Rosa, impressionada, e desarmou sem cerimônia a posição estática do padre. Irei a tal confissão, mas deixe-se dessas coisas e não esteja a falar desse modo, que isso me faz mal aos nervos. Bem sabe que sou nervosa. Ficou resolvido que a missa encomendada por Maria Bárbara seria no primeiro domingo do seguinte mês, e que Ana Rosa iria à confissão. Mônica, sempre desvelada e extremosa por sua filha de leite, iniciara-se nos segredos desta, e como era lavadeira, todas as vezes que ia à fonte dava um pulo à casa de Raimundo para trazer notícias dele a Iaiá. Uma noite o cônego Diogo, envolvido na sua batina de andar em casa, debruçado sobre uma velha mesa de pau santo com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça, ainda do tempo do rosário, a cabeça engolida num trabalho gorro de seda primorosamente bordado pela afilhada, lia defronte do seu candeeiro um grosso volume de encadernação antiga, em cujo frontispício estava escrito: História Eclesiástica, Tomo 11, continuação dos séculos cristãos ou história do cristianismo, nos seus estabelecimentos e progresso, que compreende desde o ano de 1700 até o atual pontificado de NSP Pio VI, trazida do espanhol. Lisboa, na tipografia Rolandina 1807, com a licença da mesa do desembargo do Paço. O bom velho perdia-se numas descrições enfadonhas sobre a seita do Pietistas, fundada nos fins do século XVIII por Spener, cura de Frankfurt, quando bateram à porta do seu gabinete 3 pancadinhas discretas e compassadas. Marcou logo o livro com o palito com que escarafunchava os dentes e foi abrir. Era o Dias. Estava cada vez mais magro e mais biloso, porém com a figura mascarada sempre por aquele inveterado sorriso de astuciosa passividade. Venho incomodá-lo, senhor cônego. Isso é boa, vai entrando. E como a visita não se animasse a falar, acrescentou depois de uma pausa. Mandou a carta que lhe dei? Já ela a tem no papo. Atirei-a eu mesmo pelas rótulas da sua janela, na véspera do tal embarque. Já descobriu onde ele mora presentemente? Ainda não consegui, não, senhor. Mas quer me parecer que o patife se aninha lá para as bandas do caminho grande. Olho vivo. O traste pode surgir de repente e pregar-nos alguma partida. Olho vivo. Você tem feito o que lhe recomendei? A que respeito? A respeito da espionagem? Tenho, sim, senhor. Então, o que já descobriu? Por ora, nada que valha. E creia o senhor cônego que não me descuido.
Além daquela busca que dei no dia de São João, não há instantinho que possa roubar ao serviço, que não seja de dar fé do que se passa lá por casa. Mas do que tenho apanhado, só o que me disse respeito ao negócio foi uma conversa entre a dona Nica e a velha. A Bárbara? Sim, senhor. E então? É que a pequena, depois de pedir muito à avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai a liberdade para se casar com o cabra, abriu a chorar e a lamentar-se como uma varrida, e que era muito desgraçada, que ninguém em casa a estimava, que todos só queriam contrariá-la, e por que faria isto e por que faria aquilo. Mas o que dizia ela que faria? Ora, que diabo de maneira tem você de contar essas coisas? Tolice, senhor cônego, tolice de moça, que se matava, ou que fugia, ou que se metia à freira, e por que o casamento pra cá, e por que o casamento pra lá, enfim. Queria dizer na sua que uma mulher nunca devia casar obrigada. Afinal, atirou-se aos pés da avó, soluçando e dizendo que, se não a deixassem casar com Raimundo, que ela não responderia por si. Então a velha já sabe que o Raimundo ficou. Parece. A rapariga pelo menos disse que a avó, junto com o pai, haviam de amargar muito desgosto por mor de não consentirem o casamento. E o que ela fez? Quem? A pequena? Não, a velha. A velha enfesou-se enfesou-se e pô-la do quarto para fora, jurando que antes queria vê-la estirada debaixo da terra do que casada com um cabra. E que se o patrão. Que patrão, senhor? Seu Manuel, o pai. Ah, o compadre. Sim, senhor. Mas se o patrão, por qualquer aquela, cedesse, ela é que não consentiria no casamento da neta. E romperia com o genro. Bom, vamos bem. E a rapariga? Ora, a rapariga lá se foi choramingando para o quarto e, se não me engano, meteu-se a rezar. Reza, hein? Perguntou o cônego com interesse. Ela reza mais agora. Muito bem, muito bem. Vamos maravilhosamente. E está toda cheia de abusões. Ainda outro dia, dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço. Logo que pude, corri para ver se descobria o que vinha a ser. Ora, o que pensa vós mercê que era? Um Santo Antônio? Justo, era um Santo Antônio, Santo Antoninho. Assinzinho. Era um Santo Antônio assinzinho, confirmou Dias, marcando uma polegada no índex. Índex. No índex. Bem, disse o cônego, continue a espreitar, mas todo cuidado é pouco, que ninguém perceba, principalmente minha afilhada, compreende? Se descobrirem que você anda farejando, está tudo perdido. Finja-se tolo, tenha fé em Deus e ânimo. Quando apanhar qualquer novidade, apareça-me logo, não se deixe de espiar. Lembre-se de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele. Ora, senhor cônego, mas eu já vou perdendo a fé. Confesso-lhe que não seja idiota, que você não tem razão nenhuma para desanimar. Trate, mas é de ver se descobre alguma coisa, porém coisa grossa, que dê para agarrar, porque depois o mais fácil é o seu casamento. Olha, preste atenção para quem entra e para quem sai. Se eles ainda não se correspondem, o que duvido, virão a corresponder-se mais tarde. Em todo caso, é prudente não recorrer por hora às cartas. Deixe-os escrever, que lhe direi quando é que você terá de apoderar-se de alguma delas. A fruta, para ser aproveitável, deve ser colhida de vez. Bem, senhor cônego, posso retirar-me? Viva! Então vou-me chegando. Six Félix. Como? Perguntou Dias, voltando-se. Não se descuide, vá. O caixeiro fez uma mesura e saiu Diogo. Fechou a porta
e tornou a sua história eclesiástica, até que a caseira Inácia foi chamá-lo para a ceia. Então, depois de abaixar a luz do candeeiro, passou-se à varanda e assentou-se pachorrentamente defronte de uma tigela de canja. Veio logo um gato maltês gordo, grande, encarapitar-se-lhe nas coxas, miando ternamente, e voltando para ele a sua fosforescente pupila que lhe suplicava carícias. Dir-se-ia que naquele canto modesto e asseado reinava a paz abençoada dos justos. No domingo seguinte, a sé chamava para a missa com um alegre repinicar de sinos. Era a promessa de Dona Maria Bárbara. Havia grande afluência do povo. As beatas subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio e iam de cabeça vergada ajoelhar-se no corpo principal da igreja. Sentia-se o frufru de vestustas e farfalhudas saias de chamalote restauradas com chá preto, o estalar de fortes chinelas novas na sonora cantaria do templo e o tilintar das contas de coco babaçu, cujos rosários deslizavam entre os trêmulos dedos das velhas no fervoroso sussurro das orações. Viam-se-lhes as camisas de cabeção bordado e cheias de rendas e labirintos. Destacavam-se também grandes toalhas de linho branco, penduradas dos ombros carnudos das cafuzas e mulatas. Reluziam os seus enormes pentes de tartaruga, enfeitados de ouro, e as contas preciosas que lhe circulavam, com muitas voltas às tocinhudas espáduas e às roscas taurinas do cachaço. Em cima, perto do altar-mor, em lugares privilegiados, sobressaíssem chapéus enfeitados de fitas e plumas, leques irrequietos que se agitavam desordenadamente com um ruído casquilho de varetas batendo de encontro aos broches e alfinetes de peito. Numa confusão de cores espantadas, eram devotas de fino trato, velhas e moças, ostentavam joias vistosas e perfumes ativos, segurando com luva horas marianas encadernadas de marfim, veludo, prata e madrepérola. Recendia por toda a catedral um aroma agreste de pitangueira e trevo cheiroso. Pela porta da sacristia lobrigavam-se de relance padrecos apressados que iam na carreira vestindo as suas pobrepelizes dos dias de cerimônia. Havia na multidão um rumor impaciente de plateia de teatro. O sacristão, cuidando dos pertences da missa, andava de um lado para o outro, ativo como um contra-regra quando o pano de boca vai subir. Afinal, a deixa fanhosa de um padre muito magro que, aos pés do altar, desafinava os salmos da ocasião, a orquestra tocou a sinfonia e começou o espetáculo. Correu logo o surdo rumor dos corpos que se ajoelhavam. Todas as visitas convergiam para a porta da sacristia. Fez-se um sussurro de curiosidade em que se destacavam ligeiras tosses e espirros. E o cônego Diogo apareceu como se entrasse em cena, radiante e altivo, senhor do seu papel e acompanhado de um alcoólito que dava voltas frenéticas a um tríbulo de metal branco. E o velho artista, entre uma nuvem de incenso, que nem um deus de mágica, e coberto de galões e lantejoulas como um rei de feira, lançou do alto da sua solenidade um olhar curioso e rápido sobre o público, irradiando-lhe na cara esse vitorioso sorriso dos grandes atores nunca atraídos pelo sucesso. Com efeito, os espectadores adoravam-no, posto que ele agora raras vezes trabalhasse,
mas nessas poucas em que se dignava mostrar-se por condescendência a uma velha amiga, como naquela ocasião, o seu triunfo era esplêndido e certo. Vinha gente de longe para vê-lo, para admirar a imponência, a distinção, a gentileza daquele porte de homem. Incomodaram-se muitas pessoas para não perder aquela missa, sexagenárias do seu tempo, mandaram espanar o palanquim. Havia longos anos esquecido debaixo da escada, e espantaram a vizinhança com uma saída à rua, e ali esses duros corpos encarquilhados que envelheceram com Diogo pareciam reviver por instantes como cadáveres sujeitos a uma ação galvânica, e trêmulos mordiam o beiço roxo e franzido, palpitante de recordações. Em caminho para o altar, o exímio artista olhou para os lados, falou em voz baixa aos seus ajudantes e encarou a plateia com um sorriso de discreta soberania. Mas de súbito, o seu sorriso dilatou-se numa feição mais acentuada de orgulho. É que distinguira Ana Rosa entre as devotas, ajoelhada num degrau da nave, de cabeça baixa, o ar contrito, a rezar freneticamente ao lado da avó. Os tríbulos fumegaram com mais força, espirais de incenso espreguiçavam-se dissolvendo-se no espaço, o ambiente saturou-se de perfumes sacros e enervantes, e as mulheres todas se contraíram, preparadas para místicos enlevos. O celebrante chegara enfim ao altar, depois de ajoelhar-se de leve como fazendo uma mesura apressada defronte dos santos grandes aprumados nos seus tronos de brocados falsos. Os janotas, separados do altar-mor por uma grade de madeira preta, tiraram da algibeira com a ponta dos dedos o lenço almiscarado e ajoelhavam-se sobre ele numa atitude elegante. As moças escondiam a boca no livrinho das rezas e passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraques pretos. Os que até aí estiveram ajoelhados rezando à espera da missa mudavam de posição. Os opulentos quadris das pretas minas rangiam, os ossos dos velhos estalavam, criancinhas soltavam aclamações de aplauso pela festa, algumas choravam, mas finalmente tomou todo um sossego artificial, fez-se silêncio e a missa principiou solene ao som do órgão. Ao repicarem de novo os sinos, toda a gente se levantou com algazarra. Os rapazes endireitavam as joalheiras das calças, as moças arranjavam os puffs e os laçarotes, as beatas sacudiam as suas eternas saias agora entufadas pela pressão dos joelhos. A orquestra tocou uma música profana, alegre como uma farsa depois de um drama. O cônego Diogo, na sacristia, tirava o seu pitoresco vestuário de seda bordada que o sacristão recolhia religiosamente nas suas mãos de tísico para guardar nos extensos gavetões de pau negro. O povo, confortado de religião, mas estalando pelo almoço, espremia-se sôfrego pelas largas portas da matriz. Mendigos, alinhados à saída, pediam com chorosa insistência uma esmola pelo amor de Deus ou pelas divinas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As devotas desapareciam pelo largo, ligeiras como baratas perseguidas. Algumas senhoras no vestíbulo arrejavam-se ao sol, esperando quem lhes dizia respeito e conversando garrulamente sobre o bom desempenho da missa, sobre a excelência das vozes, a riqueza da roupa do padre e da toalha do altar e sobre a boa observância das cerimônias. Tudo agradara. A igreja estava quase vazia. Dona Maria Bárbara e a neta esperavam pelo herói da função.
Cá está sua afilhada, senhor cônego. Comungue-a. Veja se lhe arranca o diabo de dentro do corpo. Mano, eu quero matar essa véia, mas eu quero matar de porrada aqui, ó. Dando soco na cara, igual o Omni-Man fez com o Invincible, de tão maldita que ela é. Oh, meu Deus do céu. E falando-lhe mais baixo, pediu-lhe com interesse que a aconselhasse bem, que lhe sacasse da cabecinha a ideia do tal cabra. E afinal afastou-se, traçando no espaço uma cruz na direção da neta. Claro que eu tô exagerando, né, gente? Claro que eu tô exagerando, vocês sabem. Ai, 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 traçando no espaço uma cruz na direção da neta. Vai! Deus te põe a virtude, que mau coração não tens tu, minha estonteada. E saiu para esperá-la na sala do corredor com Benedito, que nessa ocasião aparecia trazendo um carro da cocheira do porto. O cônego Diogo calculara bem a encenação da missa, os amolecedores perfumes da igreja, o estômago em jejum, o venerando mistério dos latins, o cerimonial religioso, o esplendor dos altares, as luzes sinistramente amarelas dos círios, os sons plangentes do órgão impressionariam a delicada sensibilidade nervosa da afilhada e quebrantariam seu ânimo altaneiro, predispondo-a para a confissão. A pobre moça considerou-se culpada pela primeira vez. Entendeu que era um crime o que havia praticado com Raimundo. Sentiu minguar-lhe aquela energia de aço que lhe inspirava o seu amor. E ao terminar a missa, quando a avó lhe depusera nas mãos do velho lobo da religião, a sua vontade era chorar. Ajoelhou-se, muito comovida, na cadeira junto ao confessionário e gaguejou quase sem fôlego o confliteor, mas à proporção que rezava os seus sentidos embaciavam-se por um acanhamento espesso. Vamos, disse-lhe o padrinho quando ela terminou a oração. Não tenha receios, minha filha. Confie em mim, que sou seu amigo. Plus videos tois ocolhos qualines. Por que chora? Diga. Ana Rosa tremia. Vamos. Não chore, abra-me o coração. Vai responder-me como se estivesse falando com o próprio Deus, que tudo escuta e perdoa. Faça o sinal da cruz. Olha, entregando a criança pro demônio, Bafomé! Ah, esse bicho maldito, cara, como eu... Esses personagens são realmente odiosos, odiáveis. É um personagem que você ama odiar. Faça o sinal da cruz aqui pra tu, seu padre demoniado. Ela obedeceu. Diga, minha filhada, não se tem ultimamente descuidado da religião? Não, senhor, balbuciou Ana Rosa por detrás do lenço. Tem rezado todas as vezes que se deita e todas as vezes que se levanta? Tenho, sim, senhor. E nessas rezas não promete obedecer a seus pais? Prometo, sim, senhor. E tem cumprido? Tenho, sim, senhor. E sente a sua consciência tranquila? Acha que tem cumprido à risca tudo o que prometeu a Deus e tudo o que lhe manda a Santa Madre Igreja? Ana Rosa não respondeu. Então, vamos, disse o padre com brandura. Não tenha medo. Isto é apenas uma conversa que a senhora tem com a sua própria consciência, ou com Deus que vem a dar a mesma. Conte-me tudo. Abra-me seu coração. Fale, minha filhada. Aqui eu represento mais do que seu pai. Se fosse casada, mais do que seu marido. Sou o juiz, compreende? Represento Cristo. Represento o tribunal do céu. Vamos, pois, conte-me tudo com franqueza, conte-me tudo, e eu lhe conseguirei a absolvição. Eu pedirei ao Senhor misericordioso o perdão dos seus pecados. Mas o que lhe hei de eu contar? E soluçava. Diga-me, o que é que ultimamente a tem posto triste? Sente-se possuída de alguma paixão que a atormenta? Diga! Sim, meu padrinho, respondeu ela sem levantar os olhos. Por quem? Vossa Mercê já sabe por quem é. Pelo Raimundo. A moça respondeu com um gesto afirmativo de cabeça.
E quais são as suas intenções a esse respeito? Casar com ele. E não se lembre que com isso ofende a Deus por vários modos. Ofende porque desobedece aos seus pais. Ofende porque agasalha no seio uma paixão reprovada por toda a sociedade e principalmente por sua família. E ofende porque, com semelhante união, condenará seus futuros filhos a um destino ignóbil e acabrunhado de misérias. Ana Rosa, esse Raimundo tem a alma tão negra como o sangue. Além de mulato, é um homem mau, sem religião, sem temor de Deus. É um pedreiro livre, é um ateu, desgraçada daquela que se unir a semelhante monstro. O inferno está. Aí está que o prova. O inferno está carregado dessas infelizes que não tiveram, coitadas, um bom amigo que as aconselhasse, como te estou aconselhando neste momento. Vê bem, repara, minha filhada, tens o abismo a teus pés. Mede ao menos o precipício que te ameaça. A mim, como pastor e como padrinho, compete defender-te. Não cairás, porque eu não deixo. E como a rapariga mostrasse um certo ar de dúvida, Cônego abaixou a cabeça e disse misteriosamente: Sei de coisas horrorosas praticadas por aqueles conjurados. Não é somente o fato de cor o que levanta a posição do teu pai. Ana Rosa fez um gesto de surpresa. Saberás, porventura, o que precedeu ao nascimento daquele homem? Saberás como veio ao mundo? E alterando a voz para um tom sinistro, mais sinistro. Vamos lá então. Ora, Benedicto, é filho de um enxame de crimes e vergonhas. Aquilo é o próprio crime feito de gente. É um diabo, é um inferno em carne e osso. Não te diria isto, minha filha, se assim não fosse preciso. Sabe, porém, que ele, se quer casar contigo, é porque tem a teu pai um ódio de morte e pretende vingar-se do pobre homem na pessoa da filha. Mas do que ele quer vingar-se de papai? Do que? De muitas e muitas coisas que ele não perdoa. São segredos de família que ainda és muito criança para conhecer e julgar. Mas um dos motivos é, digo-te aqui no sagrado sigilo do confessionário, o fato de haver teu pai herdado consideravelmente do irmão. Não é possível! Exclamou Ana Rosa, tentando erguer-se. Menina, Repreendeu Cônego, obrigando-a a ficar ajoelhada. reze já, incontinente, para que Deus se compadeça de tamanho desatino. De joelhos, pecadora, que és muito mais culpada do que eu supunha. A moça caiu de joelhos, tonta sob o bombardear daquelas imprecações, e gaguejou, o confiteor batendo muito no peito na ocasião de dizer o por mea culpa, mea maxima culpa, e depois calaram-se ambos por um instante. Então, Disse afinal o padre, tornando a primitiva brandura. ainda está na mesma ou já entrou a razão nessa cabecinha? Fale, minha filhada. Não posso mudar de resolução, meu padrinho. Ainda pensa em casar com... Não posso deixar de pensar, creia. O padre levantou-se tragicamente, fechou as sobrancelhas e ergueu o braço como um profeta. Pois então, Declamou. sabe, infeliz, que sobre ti pesará a maldição eterna. Sabe que tenho plenos poderes de teu pai para retirar-te sua bênção. Sabe que... Foi interrompido por um ai de Ana Rosa que perdia os sentidos, caindo a seus pés. Ora, bolas! Resmungou ele entre dentes, e saiu do confessionário para assentar a afilhada num dos longos bancos de madeira preta que havia ali junto.
Infelizmente não era nada. Felizmente não era nada. A rapariga deu um profundo suspiro e encostou a cabeça ao colo do padrinho, chorando em silêncio, de olhos fechados. Ele ficou algum tempo a contemplá-la naquela posição que a fazia mais bonita, e perdido em saudosas reminiscências da sua mocidade. Não, 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 não! Isso vai doer, gente. Mas vamos lá. Naquela posição, perdido em saudosas reminiscências da sua mocidade, admirava a curva macia dos seios palpitantes sob a compressão da seda, a brancura mimosa das faces, a engraçada harmoniosa das feições, emipora NTE, contra o alto espaldar do banco. Vamos, continuou quase em segredo, como um amante sequioso pelas pazes depois de um arrufo. Vamos, não seja teimosa, não se faça má, ponha-se bem com Deus e comigo. Se para isso, balbuciou Ana Rosa sem abrir os olhos, é preciso desistir do casamento, não posso. Mas por que não podes, minha tolinha? Insistiu o confessor, tomando-lhe as mãos com meiguice. Por que não podes? Porque estou grávida, respondeu ela, fazendo-se escarlate e cobrindo o rosto com as mãos. Oresco referens! E o cônego deu um salto para trás, ficando de boca aberta por muito tempo a sacudir a cabeça. Sim, senhora, fê-la bonita. Ana Rosa chorava, escondendo a cara. Sim, senhora. E o velho apalpava com o olhar o corpo inteiro da afilhada, como procurando descobrir nele a confirmação material do que ela dizia. Sim, senhora. E tomou uma pitada. Bem vê, arriscou afinal a rapariga entre lágrimas, que não tenho outro remédio senão... Está muito enganada, interrompeu o cônego energicamente. Está muito enganada. O que tem a fazer é casar com Dias, e logo, antes que a culpa se manifeste. Ela não deu palavra. Quanto a isso, acrescentou o lobo velho, apontando desdenhoso com o beiço o ventre da afilhada, eu me encarregarei de lhe dar um remédio para... Ana Rosa ergueu-se com um só movimento e ferrou o olhar no cônego. Matar meu filho? Não era esses cara aí que era anti-abortista, não, cara? Ixi, parece que só quando convém, não é? E como se temesse que o padre lhe o arrancasse ali mesmo das entranhas, precipitou-se correndo para fora da igreja. Saiu pelo lado que fronteia com o jardim público. Maria Bárbara só a pôde alcançar já dentro do carro. Com efeito, disse-lhe agastada, parece que vens do inferno do que da casa de Deus. É mesmo. Que diabos de modos são esses, Anica? Repreendeu a velha. Ora, vejam se no meu tempo se dava disto. Por que estás com essa cara tão fechada, criatura? Ana Rosa, em vez de responder, virou o rosto, e não trocaram mais palavra até a casa, apesar do muito que serranizou a avó por todo o caminho. E, no entanto, a pobre moça sentia-se horrivelmente oprimida e precisava desabafar com alguém. Um desejo doido a devorava. Era correr em busca de Raimundo, contar-lhe tudo e pedir-lhe conselhos e amparo, porque nele e só nele confiaria inteiramente. Queimava-lhe o corpo uma necessidade carnal de vê-lo, abraçá-lo, prendê-lo a ela com todo o ardor dos seus beijos e depois arrastá-lo para longe, para um lugar oculto, bem oculto, um canto ignorado de todos, onde os dois se entregariam exclusivamente ao egoísmo feliz daquele amor. Desde que se apercebera grávida, não podia suportar o seu acanhado quarto de menina. A sua rede de solteira causava-lhe íntimas revoltas. E tá chovendo aqui. Revolta? Nossa, onde foi que eu parei? Revolta. Revoltas.
E agora, depois de disparatar com o padrinho, sentia-se com forças para tudo. Vibrava-lhe no sangue uma energia estranha e absoluta. Pensava no filho com transporte e orgulho, como se ela fora uma concepção gloriosa da sua inteligência. E na obsessão dessa ideia, alheava-se de tudo mais, sem pensar sequer na falsidade da situação em que se avinha. Aguardava ansiosa os prazeres da maternidade, como se os conquistasse por meios lícitos, e tremia toda em sobressalto só com a lembrança de que poderia vir a faltar à criancinha o menor cuidado ou o mais dispensável conforto. Vivia exclusivamente para ela, vivia para esse entezinho desconhecido que lhe habitava o corpo. O filho era o seu querido pensamento de todo o instante. Passava os dias a conjecturar como seria ele, menino ou menina, grande ou pequeno, forte ou franzino, se puxaria ao pai. Tinha pressentimentos e tornava-se mais supersticiosa, apesar, porém, de todos os perigos e dificuldades, sentia-se muito feliz com ser mãe e não trocaria a sua posição pela mais digna e segura, se para isso fosse preciso sacrificar o filho. O filho, só este valia por tudo, só este lhe merecia verdadeira importância. O mais era mesquinho, incompleto, falso ou ridículo. Ao lado daquela verdade que se realizava misteriosamente dentro dela, como por milagre, aquela felicidade que Ana Rosa sentia crescer de hora a hora, de instante a instante no seu ventre, como um tesouro vivo que avulta, aquela outra existência que esgalhava de sua existência e que era uma parcela palpitante do seu amado, do seu Raimundo, que ela trazia nas entranhas. Ao chegar a casa, correu logo para seu quarto, fechou-se por dentro, tomou pena e papel e escreveu sem tomar fôlego uma enorme carta ao rapaz. Vem, dizia-lhe, vem quanto antes, meu amigo, que preciso de ti para não acreditar que somos dois monstros. Se soubesses como me fazes falta, como me dóis ausentes, terias pena de mim. Vem, vem buscar-me. Se não vieres até o fim do mês, irei ter contigo, irei ao teu encontro, farei uma loucura. Mas Raimundo respondeu que ainda era cedo e pediu-lhe que esperasse com resignação o momento de pôr em prática o que eles já tinham antes combinado. O rapaz vivia agora muito aborrecido e muito nervoso. Estava macambúzio, não queria ver ninguém. Às vezes assustava-se todo quando a criada lhe entrava inesperadamente no quarto. Deixou crescer a barba, já mal cuidava de si, lia pouco e ainda menos escrevia. As suas relações, granjeadas por intermédio do tio, fecharam-se logo como golpes em manteiga. Não se despregava nunca de casa, porque, sendo Ana Rosa o único motivo de sua demora no Maranhão, só ela o interessava e o atraía à rua. Ana Rosa, porém, era guardada à vista desde a malograda partida do primo, e não obstante as visitas de Manuel abstinham-se de falar em Raimundo. Estabeleceu-se uma hipócrita indiferença em torno do fato. Ninguém dava palavra a esse respeito, mas todos sentiam perfeitamente que o escândalo ali estava ainda, abafado, mas palpitante, espreitando a primeira ocasião para arrebentar de novo. E a panelinha da casa do negociante esperava, reunida à noite até as horas regimentais do chá com o pão torrado, conversando em mil assuntos, menos naquele que mais interessava a todos eles, posto que nenhum tivesse coragem de iniciá-lo. Mas a primeira semana correu sem novidade, e a segunda, a terceira, a quarta... Foram-se 2 meses e a panelinha afrouxou desanimada. Eufrásia, a pouco e pouco, ausentara-se de todo. Lindoca, chumbada à sua obesidade, prendera o Freitas ao seu lado. O Campos moscara-se afinal para a roça. O José Roberto afastara-se também e vivia por aí na pândega. Só quem não desertou e aparecia com a mesma regularidade era Dona Amância Souzelas, pronta sempre para tudo. Sempre a dizer mal da vida alheia, nunca deixando de clamar que os tempos estavam outros e que hoje em dia os cabras queriam meter o nariz em tudo.
Também se lhe dão confiança? Disse ela uma noite, envesgando uma olhadela indireta sobre Ana Rosa. A filha de Manuel cruzou instintivamente os braços sobre o ventre. 17. E passaram-se 3 meses. Ana Rosa, ao contrário do que era de esperar, parecia mais tranquila. A vigilância contra ela diminuíra consideravelmente. O cônego, fosse por cálculo ou fosse por cumprimento de dever, guardara o segredo da confissão. A casa de Manuel havia enfim recaído na sua morna e profunda tranquilidade burguesa. De tudo isto, Raimundo recebera parte fielmente e deliberou jogar a última cartada. Escreveu à amante marcando o dia da fuga. Ana Rosa adoeceu de contente. A coisa seria no próximo domingo. Ele faria um carro esperá-la ao canto da rua e, uma vez que estivessem juntos, fugiriam para lugar seguro. O raptor não seria facilmente reconhecido porque as barbas lhe transformavam de todo a fisionomia. No entanto, dizia ele na carta, domingo, às 8 da noite, hora em que teu pai costuma conversar na botica do Vidal, quando os vizinhos e caixeiros ainda estão no passeio e tua avó aos cuidados da Mônica, que é nossa, nessa ocasião, um sujeito barbado vestido de preto assoviará junto à tua porta uma música tua conhecida. Esse sujeito sou eu. Ao meu sinal descerás cautelosamente e sem risco algum. O resto fica por minha conta. A casa que nos há de receber e o padre que nos casará estarão nesse momento à nossa disposição. Ânimo, e até domingo às 8 horas da noite. PS. Toda a cautela é pouca. Ana Rosa, durante os poucos dias que faltavam para a fuga, não fazia mais do que sonhar-se na futura felicidade. Estava sobressaltada e ao mesmo tempo radiante de satisfação. Mal se alimentava, mal dormia, cheia de uma impaciência frenética que lhe dava vertigens de febre. No egoísmo da sua alegria materna, suportava de mau humor as poucas amigas que a procuravam ou os velhos companheiros de Manuel que às vezes apareciam para jantar. Mas ninguém parecia nem por sombras desconfiar dos seus planos. Ao contrário, em casa falava-se a boca cheia na obediência daquela boa filha resignada à vontade do pai e cochilava-se devotamente sobre o salutar efeito da confissão. Maria Bárbara resplandecia de triunfo e, como os outros da família, redobrava de solicitudes para com a neta. Ana Rosa era tratada como uma criança convalescente de moléstia mortal. Cercavam-na de pequenas delicadezas e mimos amorosos, evitavam-lhe contrariedades, perdoavam-lhe os caprichos e as rabugices. O cônego, malgrado o que sabia, nunca se lhe mostrara tão paternal e tão meigo, e o inalterável Dias, ia surdamente ganhando certo predomínio sobre os seus colegas, que principiavam já a respeitá-la como patrão, porque viam iminente o seu casamento com Ana Rosa. Está de dentro, está ali, está entrando para a sociedade, rosnavam os caixeiros do Pescada depois de comentar os novos ares com que a menina tratava Luís. Ela, com efeito, agora o acolhia com menos repugnância. Uma vez chegou mesmo a sorrir para ele. Este sorriso, porém, tão mal entendido por todos, nada mais era do que o contentamento de quem observava o precipício por onde passou e do qual se considerava livre. O fato, porém, é que Manuel andava satisfeito de sua vida. Ouviam-no cantarolar ao serviço, viam-no à porta dos vizinhos sem chapéus, às vezes em mangas de camisa, a chacotear ruidosamente, afogado em riso, e à noite em casa, quando chegava o cônego, agora aferrava-lhe sempre um abraço. Você é homem dos diabos, seu compadre, você é quem as sabe todas. Dava um sono a Édipus. A panelinha discutia em particular o grande acontecimento. Quem seriam os padrinhos? Quem seriam os convidados? Como seria o enxoval? Como seria o banquete? E em breve toda a província falou-se no próximo casamento da filha do Pescada. Comentaram-no profetizando boas e más consequências. Riam-se muito de Raimundo. Elogiaram em geral o procedimento de Ana Rosa. Sim, senhor, pensou como moça de juízo. Todos os amigos da casa começaram a preparar-se para a festa antes mesmo do convite. O Rosinha Santos andava pouco depois preocupado com o improviso de uma poesia
com que contava reabilitar-se do seu fiasco no dia de São João. O Freitas desfazia-se em discursos, aprovando o fato, mas lastimando Raimundo, cujos artigos e cujos versos ele apreciava convictamente. O Cazuza verberava contra os portugueses furiosos porque uma brasileira tão bonita e tão mimosa fosse cair nas mãos de um puça fedorento. Ah, gringo, vai pra aquele lugar lá, vai. Amância e Etelvina perdiam horas a boquejar sobre o caso, insistindo a viúva em que só vendo acreditaria em semelhante casamento. Afiançavam por toda parte que a festa seria de arromba. Diziam com assombro respeitoso que haveria sorvetes e constava até que o Pescada, só por aquele dia, ia fazer funcionar de novo a máquina de gelo de Santo Antônio. Mas o domingo fatal que Raimundo destinara à fuga chegou finalmente. Por sinal que foi um dia bem aborrecido para a gente do Manuel, porque o cônego não apareceu, como de costume, para a palestra, e ninguém sabia por onde andava o Dias. O jantar correu frio, sem pessoas de fora, mas em boa disposição de humor. À mesa, o negociante fez várias considerações sobre o futuro da filha. Mostrou-se bom e alegre com o seu copo de Lisboa. Acudiram-lhe anedotas já conhecidas da família. Vieram-lhe pilhérias a respeito de casamento. Disse a brincar com a filha que havia de arranjar-lhe para noivo o Tinoco ou o Major Cotia. Ela ria-se exageradamente, estava corada, muito inquieta e nervosa. Tinha vontade de acariciar o pai, abraçá-lo, beijá-lo ao despedir-se dele. À sobremesa, sentia um desejo absurdo de contar-lhe com franqueza todos os seus planos, pedir-lhe pela última vez a sua aprovação a favor de Raimundo. Às 6 horas entrou Dona Amância, ainda os encontrou no café. Ana Rosa teve uma pontada no coração. Que contratempo! A velha declarou que estava cansada. Vinha ofegante. Pediu que a deixassem repousar um pouco. Que estafa sua, credo! Subir 8 ladeiras no mesmo dia. 8, hein? E Ana Rosa mordia os beiços, sorrindo contrariada. Coitadinhas, é de estrompar uma criatura. E conversavam largamente sobre as ladeiras do Maranhão. Então aquela do Viramundo, bença-te Deus, não é pior do que a do Largo do Palácio. Deixe estar que a desta sua rua, seu Manuel, também tem o que lhe diga. E a Rua do Giz, um inferno, resumiu a velha, ainda arquejante. Ter a gente de estar sempre a subir e a descer como uma coisa danada, cruzes. A conversa continuou, tomando para Ana Rosa um caráter assustador. Amância parecia disposta a dar a língua. Não se despregaria dali tão cedo. Os caixeiros recolhiam-se já e a rapariga tremia de impaciência. Diabo daquela velha não se poria ao fresco? Qual? O tempo corria. Manuel declarou daí a pouco que não saía de... Ih, ferrou. Ferrou! Não saía de casa, foi buscar os seus jornais portugueses e pôs-se a ler, à mesa de jantar na varanda. A pequena quase que disparava, correu para o seu quarto, fula de raiva, chorando. Também, diabo, tudo parecia conspirar contra ela. O relógio bateu uma badalada, eram 7h30. Ana Rosa soltou um murro na cabeça. Diabo! Manuel bocejava. Amância parecia resolvida a não sair. Ana Rosa voltou à varanda. Tinha as mãos frias, o coração queria saltar-lhe de dentro. Sentia uma impaciência saturada de medo. Seu desejo era gritar, descompor naquele estafermo da velha, pô-la na rua aos empurrões que fosse amolar a avó. Semelhantes obstáculos à sua fuga pareciam-lhe uma injustiça, uma falta de consideração. Vinha-lhe vontade até de queixar-se ao pai, de protestar contra aquelas contrariedades que a faziam sofrer. Decorreu 1/4 de hora. Manuel levantou-se, espreguiçando-se com os jornais na mão. Bom, Dona Amância, dá licença. E recolheu-se ao seu quarto para dormir. Ah! Ana Rosa gritou, alma nova. Teve vontade de abraçar o pai, agradecendo-lhe tamanha fineza. Eu também já vou me chegando, disse Dona Amância. E ergueu-se. Já?
balbuciou a moça por delicadeza. A visita tornou a sentar-se. A outra sentiu ímpetos de estrangulá-la. Maria Bárbara veio do quarto e entabulou a conversa com a amiga. Ana Rosa arfava. Diabo! Faltavam 5 para as 8. Amância levantou-se afinal e despediu-se. Ora, graças a Deus! Maria Bárbara foi até o corredor. Olhe, gritou a Souzelas, não se esqueça, hein? 3 pingos de limão e uma colherzinha de água de flor de laranja, santo remédio. Ainda é a receita da nossa defunta Maria do Carmo. E desceu. Mas debaixo voltou chamando por Maria Bárbara. Olhe, Babu,